Olá, que saudades de todos vocês, de todas as crianças da nossa evangelização. Hoje eu vou contar uma história sobre o medo. E aí depois a gente pode fazer uma atividade. Eu falo como funciona essa atividade e vocês fazem em casa, tá bom? Então vamos lá. Estão preparados para ouvir a história? Era uma vez uma família onde havia 2 irmãos, um menino e uma menina. Os 2 tinham quase a mesma idade, mas eles tinham medos muito diferentes um do outro. E um dia, por causa de um vírus que apareceu no mundo inteiro, eles tiveram bastante tempo para conversar sobre os seus medos. O menino, então, disse para sua irmã que tinha medo de cachorros bravos e de barata voadora, de bullying na escola, quando há muito tempo atrás eles tinham aulas, e do escuro. Ele disse que tinha muito medo do escuro. De cobra, então, ele tinha até pesadelos. Ai, meu Deus! Mas o seu maior medo mesmo era de ficar sozinho, sem ninguém para conversar e brincar. A menina escutou todos os medos do seu irmão e não riu de nenhum deles. E quando ela começou a falar dos medos dela, o menino não acreditou, porque dos medos dela, ele não tinha medo nenhum. A menina disse que tinha medo de fantasma e também de monstros marinhos que saíam do mar e voavam para pegar as crianças que estavam nadando. Tinha medo do Saci Pererê e da Cuca Maluca, e que morria de medo de gnomos e duendes, mas que seu maior medo mesmo era de lobisomem. Meu Deus, que medo que ela tinha de lobisomem. A menina, depois que falou dos seus medos e viu que seu irmão não tinha medo de nada do que ela falava, que era medonho para ela, deu um sorriso, né? Sem graça. E disse para seu irmão que ela não tinha medo dos medos dele, que bichos grandes ou pequenos e também do escuro não faziam ela suar e querer fechar os olhos. Nesse momento, o menino e a menina perceberam que cada um tinha medos diferentes um do outro. Então resolveram conversar mais sobre isso. E como se fossem figurinhas, os seus medos, começaram a desenhar os seus medos em pequenos papéis e depois de embaralharem os papéis que pareciam cartas de Pokémon, sabe as cartas do Pokémon? Eles pegaram o papel, cortaram do tamanho de uma carta e lá eles escreveram o nome do medo e fizeram um desenho, ou só escreveram ou só fizeram um desenho, né? E aí eles pegaram essas cartas como se fossem cartas de Pokémon, embaralharam, né? Misturaram tudo e cada um escolheu um medo por vez, né? Então assim, pegaram naquele monte de medos de cartas embaralhadas, né? Que tinham vários medos escritos e desenhados e puxaram uma carta com um medo. Então, cada um dos dois, o menino e a menina, falavam por que tinham medo ou por que não tinham medo daquela carta, né? Onde estava escrito o nome do medo. E aí, sabe o que eles perceberam? Que isso ajudava eles a entenderem esse medo e também a deixarem de ter medo daquilo que assustava muito cada um deles, né? Porque um foi conversando, falando porque tinha medo, o outro falando porque não tinha medo daquilo. E aí, quando eles tiraram, né, uma carta com medo, que era o escuro, a menina olhou para o menino e disse
que ela não tinha medo de escuro, porque quando ela entrava num lugar escuro, ela acendia a luz. E quando ela tinha medo, né, de levantar, vamos imaginar que ela estava deitada na cama dela e estava escuro e ela queria acender a luz, e ela tinha medo de levantar e ir lá acender a luz, sabe o que ela fazia? Vamos pensar, hein? Vamos pensar, ver se adivinham o que a menina fazia. Ela chamava o seu anjo da guarda, porque a mãe deles tinha contado para ela que quando a mãe deles era muito moça e o menino e a menina eram criancinhas, a mãe deles também tinha medo de escuro. Mas que um dia a mãe dele, com toda a família deles, os tios, os avós, o menino, a menina, foram viajar para acampar numa praia. E lá eles estavam, né, com as barracas montadas, e daí sabe o que aconteceu? Quando todo mundo terminou de jantar, cada um foi para sua barraca. E aí, a mãe pegou o menino e a menina pela mão, deu a mão para eles, e quando ela estava indo para a barraca deles, que estava um pouco mais para trás, estava muito escuro. A mãe deles, né, que tinha medo do escuro, percebeu que tinha que ir lá para dormir na barraca com o menino e a menina. E também com as outras pessoas da família, cada um na sua barraca. E só que para ela chegar na barraca com o menino e a menina, tinha um caminho escuro, tinha um pedaço que estava escuro. E nesse momento do medo, a mãe deles fez uma prece e pediu para o anjinho da guarda dela ajudar ela a ter coragem para enfrentar o medo de escuro e poder andar até a barraca com a companhia do seu anjinho da guarda, o menino e a menina. Quando ela fez essa prece, ela também pensou no anjinho da guarda dela, ela perdeu esse medo, né? Não é que ela perdeu o medo de vez do escuro, mas ela teve coragem, né? Para mesmo no escuro andar e depois ela chegar na barraca. E ela percebeu que sempre que o medo começava a tomar conta dela, do coração dela, do seu pensamento, ela respirava e fazia uma prece e chamava o seu anjinho da guarda para ajudar a ela a ter coragem, né? E então a menina percebeu isso, entendeu dessa história que ela poderia também fazer isso, igual a mãe dela fazia. Então a menina contou toda essa história para o menino, né? E falou: olha, quando você tiver com medo de alguma coisa, né? Por exemplo, do escuro, você pode fazer uma prece, chamar seu anjinho da guarda, acender a luz, né? Mas que a menina disse para o menino que tem medos que a gente tem que tomar mais cuidado, que não é só fazer uma prece e nem chamar um anjinho da guarda. Por exemplo, o menino tinha medo do cachorro bravo, né? Então, esse medo faz a gente se procurar. E se por um acaso o menino estiver andando na rua e vê um cachorro bravo solto, ou se escapou, né, da coleira, ou escapou do portão da casa, ele tinha que rapidinho achar um lugar, né, para se proteger desse cachorro bravo, porque se ele ficasse parado, né, o cachorro bravo podia morder ele, né? Então, o que acontece? O medo, às vezes, faz a gente também ficar parada. Só que a menina disse pra ele: olha, quando o medo acontece, tá ali na sua frente, você tem que, né, pedir ajuda, fazer a prece, mas tudo correndo e sair para um lugar, para sua casa, dentro da sua casa, ou chamar seu pai, sua mãe, chamar seu irmão, ai, socorro, eu tô com medo, e tomar uma atitude rapidinha. Esse medo, ele nos protege, esse é o medo, né, que ajuda a gente a viver, sabe, mais tranquilo, né? Então, depois disso, né, depois que a menina e o menino conversaram, cada um falou sobre o seu medo, né, o medo de cada um, né, e como o outro não tinha medo, e tentaram entender porque um não tinha medo, né, para parar de ter medo daquelas coisas que eles falaram, eles correram para a menina, para a mãe deles, desculpa, né, os dois, a menina e o menino correu para a mãe dele: mãe, a gente quer falar para você os medos que a gente tem. E o menino e a menina, cada um contou os seus medos, né? E pediram para a mãe, ajuda a gente a ter coragem para enfrentar nossos medos, igual você teve coragem de enfrentar seu medo lá atrás no escuro. A mãe dele ouviu tudo isso, né? E ela não tinha todas as respostas. E ela então virou e falou assim: olha, eu vou conversar
com pessoas que cuidam de medo das crianças e como tirar esses medos de uma maneira correta, né? E aí depois eu vou ajudar vocês dois, o menino e a menina, a trabalharem esses medos para diminuir ou acabar com todos esses medos. Agora, a gente vai fazer uma atividade. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel e cortem quatro quadrados, 4 retângulos. Aí, em cada um desses retângulos, eu quero que vocês desenhem ou escrevam o maior medo de vocês, e depois o menor, depois outro. Escrevam 4, né? Nesses 4 papéis, ou desenhar ou escrever. E aí, eu quero que vocês, com a sua mãe, ou com seus irmãos mais velhos, ou irmãos menores, ou com sua avó, seu avô, seu pai, seu tio, quem tiver, né, em quarentena com vocês, né? Eu gostaria que vocês chamassem essa pessoa, esse adulto, e falassem assim, esse adulto que ama muito vocês e que cuida de vocês, falasse assim, eu gostaria de brincar um jogo com vocês, de jogar um jogo com vocês. Com você ou com vocês, pode ser também a avó e a mãe e o pai, né? Eu gostaria de mostrar os meus medos para vocês. Então, vocês pegam essas 4 cartas que vocês fizeram, tira essa carta, a primeira carta, e fala, olha, eu tenho medo, e mostra para eles, né? Convida até eles a falarem do que vocês têm medo. Convida eles também a pegarem uma folha e também escreverem os medos deles. E aí vocês vão conversar sobre os medos, né? E também vocês podem falar assim, mãe, pai, tia, tio, vó, avô, me fala como que eu posso ter menos medo, né? Como eu posso deixar esse medo menorzinho. Então, essa historinha é a historinha do medo, que a gente não deve deixar o medo tomar conta da gente e paralisar a gente. Que a gente deve falar sobre isso com nossas professoras, quando a gente voltar à aula, com nossos pais, com as pessoas que nos amam, com nossos amigos, e trocar as figurinhas com o medo, porque às vezes a gente tem um medo, eu não posso ver uma barata voadora. Daí chega alguém e fala, olha, barata só existe se tiver um lugar onde elas podem sair, ou sei lá, né, sei lá. Eu também tenho que estudar sobre onde as baratas vivem. E aí a gente vai tomar cuidado para não ter situações onde pode ter uma barata dentro da nossa casa ou no lugar onde a gente vai. E assim a gente vai tomando coragem. E também uma barata quando voa, se a gente ficar parado assim, ela vai voar e vai embora. Mas a gente também pode levantar, pegar o chinelo e falar, sai barata, eu não quero nenhuma barata aqui na minha casa. Aí a gente vai ter coragem. E a gente, quando pegar o chinelo para sair correndo atrás da barata, a gente pode falar assim, em pensamento, anjinho da guarda, me ajuda, eu tô com medo da barata, mas eu tenho que tirar essa barata da minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha do medo. Espero também que vocês façam a brincadeira, né, com as cartas. Pega uma folha, corta em 4 e faz desenho ou escrevam o nome dos seus medos. E peçam também para o seu pai ou para sua mãe ou para o seu irmão que estiver junto de vocês nessa quarentena, né? É uma brincadeira para a gente falar o que está dentro do nosso coração, lá dentro do nosso coração. E quando a gente põe para fora os nossos medos, parece que a gente fica mais leve. Um beijo grande para vocês e até a próxima semana, até a próxima historinha. Um abraço a todas as crianças, Melissa, Alice, Bia, Léo, Igor, Antônio, Juju, Elisa, Heitor e a todas também as evangelizadoras, né? A Jordana, a Melissa e todas aquelas pessoas maravilhosas que ficam dentro da sala do passe que estão pensando na gente nessa hora para que a gente possa receber um passe à distância, uma vibração de amor para nós ficarmos cada vez mais fortes e podermos assim combatermos os nossos medos. Um abraço.